para trás e o clamar, né? Quando a gente clama por algo. Geralmente a gente clama por coisas boas, né? Clamar é pedir, né? Então eu estou clamando a Deus por algo, estou clamando por uma vida melhor, estou clamando, né? Quando eu falo de reclamar, né? Então a gente vai para trás no pedido, né? E dá muito certo, né? Porque é muito forte, né? A gente fica, a maior parte do nosso tempo a gente está reclamando. E eu acho que é meio que da condição do humano, né? Ficar reclamando da vida. Né? Minha vida não é boa, minha vida não é isso, minha vida não é aquilo, né? E a gente fica ali reclamando sobre tudo que a gente não tem. Mas é curioso, né? Tem pessoas que têm menos que a gente, muito menos. Tem menos saúde, tem menos vida, tem menos tempo de vida, né? Vamos falar dessa forma, né? Tem pessoas que estão vivendo em zonas de guerra. Que coisa mais terrível você não saber se você vai estar vivo daqui a um segundo, né? Então, o ser humano tem, né, essa tendência a reclamar de tudo, né, de todos, né? A gente tem, parece que na vida a gente tem mais para reclamar do que para agradecer, né? Então, hoje de manhã eu vi assim, se você já agradeceu por ter acordado hoje, imagine quantas pessoas não puderam ter a mesma idade que você, né? Então, a gente geralmente agradece, mas dentro de um ritual, né? Então a gente vai dormir e faz um ritual lá de agradecimento, né? Então faz uma oração e tal, né? Quando acorda faz mais uma oração, mas aí passa a maior parte do dia só reclamando, questionando. Às vezes a gente chega em casa, né? E tem uma louça lá suja e vai reclamar da louça que está suja. Mas eu tenho que pensar que aquela louça só está suja porque tinha alimento para mim consumir, né? Então, reclamo da minha casa que não está terminada, mas eu tenho uma casa, não estou morando na rua. A gente, muitas vezes, está mais apegado a reclamar sobre as coisas que nós temos do que ser grato por tudo que nós temos. Um dia eu li um texto que falava sobre gratidão, né? Mas uma parte do texto falava assim: você é grato por aquilo que você joga no lixo? Eu achei assim, naquele momento que eu estava lendo, eu achei meio sem significado, né? Aí, eu não lembro, não sei se era um texto budista, se era um texto de algum pensador e tal. Aí ele foi falando assim: aquela cadeira que te serviu por anos, né? Que foi um dia uma árvore que se tornou uma cadeira que ficou na sua casa ali por anos. Você é grato quando você descarta, agradece por aquilo que você usou? Falei, caramba, então aquilo te serviu por anos, né? Ficou ali anos. E a sua importância é tão pequena, porque quando ela deixou de ser importante, você apenas jogou no lixo, né? E aí, estava falando sobre gratidão, né? Sobre a gratidão que nós temos sobre as coisas que nós temos no nosso dia a dia e não olhamos, né? Então, uma louça suja é sinal de alimento dentro de casa, né? Uma casa suja é sinal de você ter onde morar. Então aí a gente vai limpar lá. Tá certo, a gente tá cansado muitas vezes. Ai, tô cansado, não quero fazer. Eu sou reclamão na limpeza às vezes. Só às vezes. Só às vezes. Mas é necessário você fazer isso por quê? Porque você tem algo, né? Então, é claro que a gente tem que pensar em ter coisas melhores, mas se a gente fica o tempo inteiro reclamando da vida, a tendência é a gente só ver coisas negativas nas nossas vidas. E a tendência é que isso só nos puxe para trás, não nos leve para frente, né? Porque quando eu estou reclamando de algo, é porque eu não mereço aquilo. Aí, esses dias atrás, eu estava lendo também outra coisa, aí estava falando sobre a sua insatisfação da vida, né? Que também está um pouquinho dentro dessa ideia do reclamar, né? Aí, ele, antes de chegar no texto, né, fazia uma pergunta assim: imagine se tudo que você reclama se tornasse realidade agora, né? Aí estava falando, você está reclamando dos seus pais, você não quer mais ver seus pais morrem. Você pega e perde sua casa, né? Porque você está reclamando da casa, então você perdeu a sua casa. Então você não tem mais por que reclamar da sua casa. Se você está reclamando de alguém e perde aquela pessoa, né? Você não precisa mais reclamar dela, ela partiu, foi embora, você nunca mais vai ver. Então a gente vai reclamando das pessoas, mas a gente não tem noção das pessoas e das coisas, mas a gente não tem noção, às vezes, o quanto aquelas coisas ou pessoas são importantes nas nossas vidas, né? Então, a ideia é assim, não é que nós não podemos ficar insatisfeitos por algo, né?
Se eu estou insatisfeito com alguma coisa, eu tenho que trabalhar para melhorar aquilo. Tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que limpar, tem que arrumar, tem que organizar. Mas, né, quando eu entro no processo de reclamação, que eu estou clamando, né, por aquilo, estou tornando aquilo forte, né, acaba se tornando até um mantra, uma oração, de tanto que você reclama, aí você se torna uma pessoa chata com você mesmo e com os outros, né? Então, é importante que a gente, né, comece a ser mais grato pelas coisas que a gente tem, pelas simples coisas, às vezes por um copo d'água, né? De vez em quando, agora mais do que antes, né, vai surgindo algumas imagens de crianças que estão em zona de conflito, de guerra. Olha, ele partiu o coração. E aí a gente tem que ser grato, né, por tudo que a gente tem. Não importa que a gente está no Parque Santo Antônio, numa periferia, né, que você não tem dinheiro sobrando na sua conta, que você não tem banquetes maravilhosos na sua mesa, mas você tem um alimento, você tem a casa, você tem a proteção, você está vivo, você está saudável dentro do possível, né? Então, agradecer por isso, né, é importante, né? Senão você fecha os olhos e nada mais faz sentido. Então, é importante que a gente seja grato por cada coisa que a gente tem, né? Por cada coisa que faz um sentido na nossa vida, né? É difícil, né, a gente ter que manter as coisas da forma que elas estão hoje, é difícil. Tem momentos que vão ser piores, tem momentos que vão ser um pouco melhores, né? Mas é importante a gente ser grato. Quanto mais grato nós somos, né, menos nós reclamamos. E quanto menos a gente reclama, mais a gente atrai para nós, né, coisas boas, né? Então, essa semana nós estava eu e a Elisângela, nós estávamos num local, né? E eu estava com a vontade de falar com os políticos, sabe? Assim, estava tocando no meu coração para falar com os políticos. Mas alguma coisa falava assim, né? Não, calma que não é o momento de falar com eles, não fala com eles, mas eu queria falar. E outra coisa, tipo, o bem e o mal aqui, né? Chavecando no meu ouvido. Vai lá, fala. E o outro, não vai, não fala. Né? E no final das contas eu não fui falar, né? Não senti aquela vontade forte, né? Mas a gente está precisando de... A gente precisa pintar a casa, precisa de recursos, precisa de dinheiro para pintar, né? Uma pintura aqui é cara, uma lata de tinta é cara, né? Então se quiser doar lata de tinta, para doar lata de tinta. Né? Porque 300 reais, uma lata de tinta, 300 reais. Aqui vai, para pintar só a parte interna aqui, vai 6 latas de tinta, né? Mais a fachada que vai 2 latas de tinta. Então, e a gente nem está falando do pintor, está falando da lata de tinta, né? E aí eu estava pensando em ir lá conversar com essa pessoa, né? Esse político. Só que depois eu acabei não falando, depois eu até conversei com a Elisângela, ela falou, fez bem, se você não estava tocando o seu coração, não faz, né? E aí, né, passou acho que uns 2 dias, apareceu a pessoa que provavelmente vai arrumar um recurso para arrumar essa latas de tinta. Então, assim, não precisa ir. Eu também não fiquei reclamando. Eu vejo que precisa pintar. Né? Eu falo, meu Deus, todo dia você fala assim, tem que pintar essa sala, tem que pintar lá embaixo, tem que pintar lá na frente. Né? Então, a gente vai. Não fica reclamando, mas eu estou vendo. Né? Então, eu não fico, ai, cara, não tem que pintar isso, não tem que pintar. Não é isso. Mas que aí eu estou reclamando. Mas na verdade é assim, colocar na mão de Deus, ou na mão do universo, ou na mão da vida, que ela te mostre o caminho melhor para que você possa seguir e encontrar aquilo que é necessário na sua vida, né? Porque às vezes a gente está querendo acelerar as coisas, apareceu uma oportunidade ali para me falar com aquelas pessoas que elas poderiam ajudar ou não sei, mas não era uma coisa assim que para mim fazia sentido, né? Falar com aqueles políticos naqueles momentos. Não porque eles eram má pessoa, porque eles estavam na ajudar, só porque eu não achei que naquele momento não era um momento de conversa. Mas também não saí de lá desesperado, falando, ai caramba, eu deveria ter falado com eles, reclamando de não ter feito algo, né? Mas eu acho que o que é legal, que eu aprendi nesses últimos anos, é assim, às vezes algumas coisas a gente tem que soltar, né? Deixar de reclamar, não ficar pensando naquilo, que se chama fé. Fé é acreditar naquilo que você não está vendo. Então, eu não estava desacreditando naquilo, né, nessa possibilidade.
mas também naquele momento não estava vendo outro caminho. Mas também não fiquei reclamando pelo caminho, pela providência que não chegou naquele momento. Mas a fé é acreditar naquilo que eu não estou vendo. E aí, 2 dias depois, apareceu a pessoa que vai trazer um recurso que vai permitir que a gente pinte aqui, lá para dezembro ou janeiro. Né? Mas vai ser pintado. Então, é necessário que a gente solte, às vezes, né? Em vez de ficar reclamando porque nós não temos algo, porque nós não conquistamos algo, mas colocar na mão de Deus, falar assim, me mostra o caminho, ou me apresente o melhor caminho para que eu possa chegar naquilo que eu quero com segurança. E nem sempre, quando aquilo parece ser uma coisa boa, né, é o melhor caminho. A gente tem que tomar cuidado com isso, tem que fazer análise. Porque às vezes a gente pode resolver uma coisa, mas acaba arrumando outro problema. Né? Então, que seja uma coisa que você vai conseguir, mas que você fique liberto, que você possa continuar vivendo sua vida sem achar que tem uma dívida com alguém, sem achar que você precisa dar algo em troca para alguém. Mas eu acho que é importante que isso é uma doação. Isso é doação. A pessoa chega e fala, ó, vou doar. E não pede, e você sabe que ela não vai pedir nada em troca. Né? Se você vai ajudar alguém, vai ajudar alguém sem pedir nada em troca. Porque aí não ajuda, é troca. Né? Então, né, essa doação da vida, essa doação da palavra, essa doação do seu tempo, né, às vezes é necessário para que nos ajude. Porque às vezes a gente vai fazendo contatos e vai conhecendo outras coisas, vai aprendendo outras coisas, e alguma coisa aparece na sua vida que muda e transforma tudo. Né? Mas é assim, você não está com pressa e não ser ingrato. A reclamação é uma forma de ingratidão. Né? Porque se você tem fé, não adianta você falar, eu tenho fé. Né? Aí você fala lá para Deus, Deus, olha, eu estou precisando de tal coisa. Mas você tem fé. Às vezes a gente acha que tem fé. Aí você vai lá e troca uma ideia com Deus e fala assim, Deus, ó, quando está nas suas mãos, isso que eu preciso. Mas aí, no dia seguinte, você acorda já, caramba, eu ainda não consegui o que eu queria, Deus. Você já está reclamando, você já não confiou nele. Né? Ele vai te mandar aquilo que você precisa no momento que o que nós precisamos aprender até conseguir aquilo que nós queremos. Então, tem isso também, né? Porque faça a sua parte que a minha faço eu. Acho que é assim que está na Bíblia. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Então, ele fala. E isso é uma grande verdade, você não ficar parado. Né? Então, você tem que continuar se movimentando, fazendo as coisas. Né? Mas é no tempo dele, não é no nosso tempo. Né? E no tempo dele, ele está planejando alguma coisa. Nossa, parecendo culto, né? mas eu acho que é um exemplo bom de se dar, né? Eu não acho que está errado, porque se nesse tempo, claro que eu gostaria que algumas coisas se resolvessem agora, né? Eu gostaria de muitas coisas, né? Eu gostaria que minha conta tivesse com um saldo melhor, que não fosse só zero, né? Não, eu gostaria de ter um carro melhor e tal. Mas é tudo no tempo de Deus. Às vezes eu tenho que aprender algo para chegar até ali, né? Então aí eu fico, um tempo atrás eu falava assim, né? Por que eu não fico milionário? Por que eu não fico milionário, né? As pessoas às vezes se perguntam por que elas não ficam milionárias. Mas depois de um tempo eu fiquei pensando, quem será que eu seria sendo milionário? Né? Então será que eu seria a mesma pessoa? Eu acredito que hoje sim, com acho mais maturidade, mais conhecimento. Mas muitas das pessoas, né, como que elas seriam se elas dizem aquele ditado, né? Dá dinheiro para alguém que você descobre que é a pessoa, né? Dá poder a ela, né? Então, assim, são o tipo de coisa que a gente tem que refletir, né? Então, acho que se Deus desse dinheiro para todo mundo, será que todo mundo teria um mar de bondade? Apesar que tem muitas pessoas ricas que são muito bondosas, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Então, quando a gente solta na mão de Deus e permite que Ele trabalhe, e eu continuo trabalhando dentro das minhas possibilidades, eu vou construindo algo para alcançar aquilo que eu quero. Mas dentro desse caminho, se eu começo a reclamar, eu começo a fazer um caminho inverso. Né? Porque eu não estou satisfeito com aquilo que eu estou fazendo. Mas não é uma doação. Né? Quando você solta na mão de Deus, quando você solta na mão do universo, né? Você permite que ele vá trabalhando e é confiar. Né? Não é aquela confiança de você estar esperando, cadê? Já está chegando, onde que está? Né? Deixa eu ver se eu vejo lá na frente. Não é isso. É que no momento certo vai colocar na sua frente a oportunidade certa. Aí cabe você enxergar essa oportunidade.
Se essa é a oportunidade que mandaram para você naquele momento, é porque o que você pediu, a resposta chegou, né? E às vezes são coisas mais tão simples e às vezes são coisas muito complexas, mas cada coisa vem no seu tempo, né? Então às vezes você pede e você recebe rápido, às vezes você pede e demora um tempo para receber, mas eu acho que é o processo do aprendizado. Eu vou aprendendo várias coisas, vou conhecendo outras pessoas, eu tenho que ouvir, eu tenho que fazer trocas, que aí nessas trocas e ouvindo, eu consigo trilhar um caminho mais leve, né? Então, é importante que nesse caminho eu seja grato, mas grato a todo momento, né? Grato pela vida, grato pelo trabalho, grato pelo alimento, né? Então, se dentro da sua correria está muito difícil, né? Não viver, obrigado Senhor por estar permitindo que eu caminhe aqui hoje, obrigado Senhor pelo ar que eu respiro, o tempo inteiro. Mas ao final, só o ato de você não estar reclamando o tempo inteiro, isso é muito bom, né? Eu recomendo aí, tem o... Como é que é o nome dele? É o Gasparetto, né? Eu gosto muito do Gasparetto. Ele é espírita e tal, mas as palestras dele é para todo mundo, né? Num momento muito difícil que eu estava vivendo, trabalhando longe, reclamando da vida e tal, onde eu coloquei na Rádio Mundial, ele estava lá falando, né? E juro para vocês, parecia que ele estava falando para mim, né? Deixa de ser um mimado, deixa de ser um preguiçoso. Não, e ele fala desse jeito, é muito legal. As palestras dele estão tem várias palestras no YouTube, né? Mas a forma que ele fala é pesada e grosseira até. Mas ele deixa uma mensagem assim: nada vem de graça, nada vem fácil, tudo é trabalhado, né? E quando você achar que você está no pior momento da sua vida, se você olhar para trás, vai ter alguém um pouquinho pior que você, né? Mas não é para ficar satisfeito que tem alguém pior que você, é para mostrar que você ainda tem energia, mais energia que muitas pessoas que já perderam. E às vezes esse pouco de energia também é para ajudar o outro, dar a mão para o outro para ele se levantar, dar a mão para o outro para ele poder se recompor, porque senão a gente perde o rumo, né? E aí cai em depressão, fica triste, fica irritado o tempo inteiro, fica irritado com o esposo, fica irritado com os filhos, fica irritado com a mulher, fica irritado com todo mundo ao seu redor. Por quê? Porque você não consegue ver saída. Mas não é que exista uma saída, é a forma com qual você lidar com o mundo ao seu redor, né? E aí, olha lá o motor. Eu não posso fazer propaganda, eles não pagam. Né? Mas mas a gente tem que pegar e ficar dentro dela, tem esse olhar, né? Então que a gente tem que encontrar formas e meios, né, de ter uma mente mais leve. Uma mente mais leve vai te permitir enxergar coisas que a gente não enxerga quando a gente está triste, quando a gente está irritado, quando a gente está nervoso, né? Então, evitar de reclamar, né? Então, quando você for reclamar, né, procura alguma coisa para... Primeiro eu vou olhar para a reclamação. Achei legal você olhar para a reclamação, né? Você vai reclamar, tem gente que fala, caramba, meu filho, olha que peste é isso daqui. Mas você tem um filho, tem gente que não pode ter filho, e você tem um filho. Então assim, se você precisa educá-lo, eduque, né? Mas não reclame por ele ser seu filho, né? Não reclame. É que nem tem gente que arruma um cachorro, um gato, né, para brigar com o bichinho, né? Se ele cair em casa, ele vai fazer cocô. Não tem jeito. Ele tem que achar um lugar para fazer cocô. Ele não vai subir na privada para fazer. Difícil, hein? Né? Então, você tem que, se você tem um bichinho, trate ele bem. Ele vai te dar carinho ali. Porque quando você precisar de um carinho, vai ter de alguém. Ou de um pet ali, né? Os animais são incríveis para isso, né? Às vezes você briga com ele, passa 2 minutos, bate o dedo, ele vem correndo no seu colo e tal, vem fazer um carinho. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas reclamações, né? Quando for reclamar, olha para a reclamação, olha para o que você está reclamando. E aí depois você pensa assim, por que eu estou reclamando disso, né? Então, está sujo, mas eu usei, né? Quebrou, mas não foi porque você quis. Aconteceu, quebrou. Né? E não adianta você ficar reclamando da pessoa que quebrou. Eu não acho que ninguém vai chegar e quebrar alguma coisa porque quer. Tem. Né? Mas dentro de casa, às vezes você deixa cair um copo, você deixa cair um prato. E se a pessoa pegou e jogou assim, tudo bem. Aí você briga com a pessoa. Né? Mas não adianta você reclamar, quebrou meu prato de estimação, o prato que minha mãe deu no casamento de bodas de ouro que ela teve lá da avó dela. Não adianta, gente, é material, acabou, perdeu, já foi, né?
O importante é que a vida continua. Um dia após outro, um minuto após o outro. A cada segundo a gente está mais velho, né? E a cada segundo a gente tem que dar mais valor para a vida porque a gente está aqui, né? Então, trabalhando, dialogando, conversando, procurando meios de melhorar nossas vidas, de melhorar as vidas do outro. Acho que nós estamos numa fase assim de cultivar a paz. Acho que é a maior coisa, a coisa mais importante, cultivar a paz. E além de cultivar a paz, é o que? Também o que, né? Cultivar o bem-estar, né? Então, eu cultivo a paz com os outros que estão ao meu redor, mas o meu bem-estar é importante. E para ter bem-estar, eu tenho que deixar de reclamar um pouco menos a cada dia, né? Então, hoje nós falamos sobre reclamação, né? Não vamos reclamar mais, tentar compreender por que nossa mente está forçando a gente a reclamar de alguma coisa, né? Se não tem jeito, não adianta reclamar. A Natália falou assim, tem que deixar de reclamar do marido. Eu falei, aquele lá. Ah, não, de marido não tem jeito. Ó, tem coisas que não tem jeito, né? Olha, eu sou esquecido. Eu sou esquecido e desorganizado. Ele já está até rindo lá, né? Aí, e melhor, né? Nesse final de semana. Se a gente for ligar para a máquina, ele fica doida, né? Nesse final de semana, meu filho perdeu o celular dele, né? Aí eu falei assim: olha como é que é, né? Eu não sei onde está seu celular. Pergunta para a tia Elisângela, talvez ela saiba onde está. Mas não é batata, ela sabia onde estava. Quer dizer, além de cuidar do pai, eu tenho que cuidar do filho também. Então, assim. Tem coisas que não tem jeito, gente. Por mais que você converse, então aí você tem. Aí nós temos duas saídas nessa história, né? Ou a gente convive e tenta melhorar, que de vez em quando ela pega e fala assim, ó, presta mais atenção. É importante a gente prestar mais atenção, né? Ela vai ter apoio de todas nós. Não, é assim, é porque eu saio colocando tudo em todo lugar, né? Chave em cima do armário, carteira em cima da cama, aí eu vou, abro as portas, ligo as luzes, aí, e é verdade, né? Porque é cansativo para quem é organizado, aí sai desligando tudo, sai guardando tudo, sai arrumando tudo, aí é mais uma tarefa, né? Então, aí de vez em quando eu dou uma melhorada, não é que eu melhoro, eu dou uma melhorada. Aí você pergunta para ela, onde que eu vou ter a chave? É bem isso mesmo. Aí de vez em quando ela dá essa puxada, você está se desorganizando demais, aí não dá para me fazer o que eu tenho que fazer, eu vou fazer o que você tem que fazer. Né? E aí eu vou me policiando. Mas é assim, tem os altos e baixos, alto e baixo. Né? Então assim, ou a gente procura conversar para tentar melhorar, ou a gente vê que, infelizmente, a outra parte não quer. Ele não é daquele que fala assim, eu tenho certeza que eu coloquei aqui. Ah, eu sou. Não. Não é? Quando eu perco alguma coisa, eu não falo, tenho certeza. É aqui, ó. Não. Essa também? Eu coloquei aqui. Não, às vezes eu falo pra ela assim, eu tenho pra você, mas nem sei se tem. Eu tenho certeza que eu vou ter aqui, foi você que pegou. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Aqui irrita, realmente irrita, né? Você ficar arrumando a coisa dos outros, tentando consertar. Mas é um jogo, é um trabalho de paciência, né? Se a gente escolher viver com aquela pessoa, ela vai vir com as coisas, o ônus e o bônus. Vai vir com coisas boas e ruins. Né? E aí a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Ou a gente tem que mudar. Eu chamo por Deus, oh meu Deus, me ajude, meu Deus. Mas é importante a gente. Então, é importante a gente buscar meios e formas de tentar não viver nessa reclamação, porque é desgastante para quem reclama e para quem também é o reclamado, né? E aí cria atrito, né? E aí a pessoa que está sendo, você está reclamando dela, ela começa a ficar quieta. Aí a que está reclamando, reclama mais. Aí vira uma briga de silêncio. Né? Então é importante conversar, né? Então quando ela vai conversar comigo, eu já sei que eu estou errado. Eu já sei que eu estou errado. Não, aí eu sou assim, às vezes reclama comigo, eu não gosto, mas eu escuto. Que é importante a gente ouvir outra pessoa, né? E depois eu vou refletir sobre aquilo que eu escutei. E aí depois eu ainda chego e falo, não, você está certo, desculpa, depois.
Na hora não, na hora que tá reclamando eu fico quietinho, tem que ficar quietinho, porque tá errado, né? Porque não adianta a gente ficar. Porque às vezes a gente vai ficar reclamando com o outro, né? Vai ficar batendo de frente só pra bater de frente. Ah, você é reclamando demais, você é reclamando demais, né? Isso não traz solução dentro de um relacionamento, só traz mais conflito. Ah, não traz solução, mas que eu reclamo. Mas, ó, eu acho que assim, isso desgasta você, não desgasta? Ah, mas pelo menos eu coloco pra fora. Não, mas aí era melhor assim. Tem que ser uma reclamação construtiva. Eu construo, passa minha mão na cara dele. Não, tem que ser uma reclamação construtiva. A gente tem que parar e falar, olha aqui pra mim, olha, eu tô cansado. Mas quando não adianta, você fala mesmo. Então, mas você sabe qual é o problema? É que a gente quer consertar o outro, quer que o outro seja igual. Não tem como. E não tem. Não tem. Duas pessoas dentro da mesma casa com o mesmo pensamento, é muito difícil. É difícil. Por isso que os casamentos hoje em dia não estão dando certo. Então, aí tem que... Faz 25 anos que eu tô ali aguentando ele, hein? Tá dando certo. Então, 25 anos não mudou, 25 anos. Aí agora sabe o que você tem que fazer? Dá um pouco de desprezo àquela pessoa. Isso aí. Então, às vezes assim, né? Se a outra pessoa não for sua companheira ou seu companheiro nesse processo, aí vira um fardo só para um, né? Então, a pessoa que chega assim, que nem às vezes eu escuto, né? Sobrecarrega. Olha, sobrecarrega, eu tô cansado, porque aí eu tenho que fazer o meu serviço e o seu serviço, né? Então, e a pessoa fica reclamando, ela se torna uma chata pro outro. Exatamente. Não é? Não é que você está errado, né? E também não é que o outro está errado, porque eu entendo, mas o que é necessário? Fala assim, ó, nós precisamos ajustar, melhorar. Vai melhorar 100%? Não vai melhorar 100%. Mas o pouco que já melhorar, né, é importante, porque senão um só fica sobrecarregado, né? Então, minha vontade de chegar em casa é deitar direto na cama só. Né? Mas tá errado, né? Tá com a roupa empoeirada, o corpo tá suado. Aí você vai deitar na cama limpinha, né? Pode deixar lá. Não pode deixar não. Né? Então, mas isso era um hábito meu, né? Depois, assim, com muita conversa, ainda não tá 100%, né? 100%. Deita no sofá. Aí já vai mudar o Não, mas tem que tomar banho antes, né? Então, você tem que tomar. Eu falo pro cara chegar e tomar. Então, mas a gente tem que pegar e tentar organizar com outra pessoa, né? Orientar, vai orientando. Fala, vem cá, você tá vendo que não dá, não sei. Pega a pessoa, leva até lá o problema, mostra pra ela, explica. Tem que fazer isso. É um diálogo constante, né? Que é diálogo, não reclamação, é diálogo. O diálogo é troca, né? Então, tá me cansando, tá difícil, né? Preciso da sua ajuda. Porque, olha, eu não gosto de gente resmungando. Porque... não é o caso não, lá em casa não é o caso, né? Mas eu não gosto de gente resmungando pelos campos. Nossa, isso é chato, eu não gosto. Né? Mas geralmente eu sei quando tem alguém resmungando é por minha culpa. Né? Então... Ele engana. Quando tá 2 pratinhos, aí o carro vai lá, já lavei os pratos, ele tá aqui, eu pode, ele não vai lavar. Não é? Ele não é assim, não faz Não, assim. ele larga alguma coisinha. sempre deixa alguma coisa pra trás. Sempre quando eu lavo tudo. Aí ela, deixou o café, uma copo, vai a mania. Eu não sei, às vezes eu não vejo. Mas eu acho que é importante a gente pensar dessa forma, né? Dialogar. Eu acho que o diálogo ele é importante. Ele é cansativo também, porque às vezes você está dialogando. Parece que é só você que está falando a mesma coisa o tempo inteiro. Né? Mas é importante deixar recados, né? Hoje eu fico mais atento, né? Seque a pia após o uso. É uma coisa simples, né? Tem que deixar alguns recados para as pessoas irem vendo, né? Então, porque cada pessoa vem de um ritmo, de uma cultura e às vezes não muda, é difícil, né? E às vezes a mulher em casa ela é mais organizada, porque ela tem mais trabalho. Para ter menos trabalho, ela precisa ser mais organizada. O homem também chega lá,
Eu lavo os pratos, aí vou deixando lá. Ele tem que secar, para me ajudar, né não? Sim. E as pessoas, a gente só dá valor ao outro quando a gente perde. Então, a gente tem que tomar cuidado com Por que isso. eu estou falando isso? Não que eu estou dizendo com você, tá? Eu vou falar aqui agora. Eu fui casada há 30 e tantos anos, mas chegou tinha 10 anos que a gente só se falava o básico dentro de casa, né, Maria, as maneçadas. E aí tem mais de 2 anos que ele faleceu. Pense numa pessoa que eu pensei que eu ia ficar louca. Ah, pensei que você tinha E dado olha que a graças a nossa Deus. amizade, a nossa intimidade. Hã? Eu pensei que você tinha dado graças a Deus. Não. É, porque filha, ela falou, né? Não. Daí ele faleceu. Eu falei, pronto, deu graças a Deus. Não. Você pensa numa pessoa que quase enlouqueceu o filho. Pessoal, tá, né? Até hoje, antes de ontem para ontem, eu sonhei com ele. Quando chegou, que eu cheguei no cemitério, eu falei, Jesus amado, e agora esse lugar? Essa parte desse guarda-roupa. Complicado. Hoje eu tenho consciência de que realmente no Mas- casamento, muitas vezes, eu fui a culpada Mas eu acho que não. de não ter Eu acho que não tem uma melhorado, culpa. entendeu? Eu acho assim, existe o relacionamento, né? Tem hora que ele desgasta mesmo, tem hora que ele tá forte, tem hora que ele tá meio morno, tem hora que tá os dois afastados, sabe? São ciclos do relacionamento, Ele né? também faz Né? tantos anos que a Esse é senhora a conversa mulher com ele. Mas- E aí a senhora Gosta de pensa ser assim. perfeito, a gente mulher é tudo ali. No Mas meio, mas isso também vale por um namoro. Às vezes a pessoa namora lá 3, 4 anos e depois separa. Né? Aí tem o luto do fim do relacionamento. Né? Então tem o luto do fim do relacionamento. Mesmo sendo um namoro. Então aquela pessoa te fez companhia por 4 anos. Desapegar daquela pessoa, desapegar daquele sentimento é muito difícil. Até mesmo a reclamação se torna um hábito dentro do relacionamento das pessoas. Que faz falta depois, né? Aí a pessoa parte, aí de que eu vou reclamar agora? Quem que eu vou xingar, né? Quem que eu vou xingar? Né? Então, é que nem minha mãe fica aqui a semana inteira gritando com todo mundo. Né? Ela grita com todo mundo, ela tá ouvindo, né? Aí quando ela viaja, ela tem que se afastar por uns dias assim, aí o pessoal fica, a casa tá um silêncio, Dona Marli faz falta, entendeu? Faz falta. Né? Mas é importante a gente procurar meios e formas da gente minimizar essas reclamações, né? E procurar equilíbrio, né? Não só para nós, como para o outro também, para as coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Beleza, gente? É isso aí hoje. Obrigado. E até quarta-feira.